Fala pessoal, tudo bom? Quero compartilhar uma palavra com vocês. Está lá no Salmo 29. Nós vamos ler esse salmo, um salmo lindo, onde Davi menciona o nome original de Deus 18 vezes. Com certeza esse salmo é algo que a gente deve prestar atenção, algo que deve prender a nossa atenção, né? O nome original de Deus, Yahvé, ocorre 18 vezes. E esse nome declara, né, a autoridade, a soberania, o poder, o caráter, a santidade de Deus. Então, com certeza, a gente precisa prestar atenção nesse salmo. Salmo 29 diz assim: atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. É lindo isso. Esses cedros, né, que são mencionados aqui, eram as árvores mais fortes, as árvores mais duráveis, né, que existiam na época. E Davi diz que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Da mesma forma, foi na criação, onde Deus disse: haja luz, e houve luz até hoje. A gente precisa perceber que a voz soberana de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é majestosa, como diz esse salmo, e ela é irresistível. É uma voz que a gente não tem como negar, a gente não pode negar, porque a voz do Senhor ao mesmo tempo é doce. Em Jesus Cristo se revela esse chamado tão maravilhoso, essa graça tão maravilhosa que é derramada sobre nós. E nós de forma alguma vamos desprezar isso. Nós que somos chamados, nós com certeza vamos ir ao Senhor, né? O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele escreve e ele reflete sobre isso. Ele fala assim: onde a lei falha em convencer e os argumentos humanos caem por terra, a voz soberana do Espírito despedaça o coração de pedra. O orgulho mais rígido racha ao meio quando Deus fala com poder salvador. A Bíblia nos apresenta que o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia nos apresenta que nós somos pecadores, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos desconhecem o caminho da paz, todos estão perdidos, todos estão cegos, todos estão mortos sem Jesus Cristo. Essa é a nossa realidade sem o Senhor. Mas a graça, Jesus vem até nós e ele nos chama, né? E em João, capítulo 5, no verso 24, Jesus vai falar assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que a ouvirem viverão. Desperta, ó tu que dormes, desperta. Ouve a voz do teu Senhor, porque Ele te chama. Ouve a voz do teu pastor. Ouve a voz e vá até Ele. Em João 10 também, quando Jesus está falando, né, que Ele é o bom pastor e Ele fala do seu rebanho, no verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O Senhor é soberano sobre tudo, tudo, inclusive sobre a tua vida. Inclusive sobre a tua vida. Os artigos científicos falam que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia aqui na Terra. E a palavra de Deus diz que Deus nomeou cada uma dessas estrelas e quando Deus as chama, nenhuma vem a faltar. Charles Spurgeon também fala sobre aquelas poeiras que aparecem, né, quando o raio de luz vem, a gente vê aquela poeira, às vezes quando vem o sol, assim, bate e a gente consegue ver. Ele diz que até isso está no controle soberano de Deus. O John Piper diz que as bolinhas que saem do refrigerante também estão no controle de Deus. Nada, absolutamente nada escapa do Senhor. Nada pega Deus de surpresa, nada. Isso vem do Senhor, faz parte da sua onipotência, do seu grande poder. Deus controla todas as coisas. Isso de forma alguma é algo ruim, porque Ele é bom. Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio. Ele não pode negar a si mesmo. Faz parte do caráter dele. Isso é bom para nós. Nós crermos nisso é algo bom para nós. No verso 10, fala uma verdade às vezes que pode doer em nós, mas poxa, é verdade. Entendeu? Porque é a palavra de Deus. No verso 10, Davi fala: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Isso é uma verdade que muitas pessoas podem ouvir e talvez endurecer o coração, né? Enquanto algumas pessoas tremem diante desses fatos de que Deus controla absolutamente tudo, tudo mesmo, tudo. Tudo você pode se perguntar, até o mal? Sim, até o mal. Até o mal, porque nada pega Deus de surpresa. E se algo mal acontece aqui nessa terra, é para o nosso bem, é para a gente olhar para essas coisas e pensar: misericórdia, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu preciso me voltar para Ti porque eu dependo do Senhor. Sem o Senhor eu estou indo para o inferno. É isso. É com essa mentalidade que a gente deve olhar para as tragédias, para as coisas ruins desse mundo, não questionando, porque isso só vai aumentar a nossa aflição, mas confiando em Deus. Deus é bom, de forma alguma ele faz parte com o mal, ele não tem parte com isso. Deus é santo. E se algo ruim acontece, é para um propósito infinitamente maior, mais sábio, mais belo, mais lindo. Jó é um exemplo perfeito disso. Jó sofreu muito e pela permissão de Deus. Deus autorizou Satanás a tocar na vida dele, mas ele esteve com Jó o tempo todo. E Jó falava, né? Jó disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor deu, o Senhor tomou, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. A cruz de Cristo é outro exemplo perfeito. O maior mal que aconteceu no mundo serviu para a maior bênção, né? A morte de Jesus foi algo horrível, foi a pior maldade que existiu no mundo. Mas a palavra de Deus diz em Atos que Deus o fez Senhor e Cristo. Nós matamos a Jesus, mas Deus o tornou Deus. Deus o tornou Senhor e Cristo. José fala em Gênesis 50, no verso 20, se eu não me engano, que ele fala para os irmãos: vós intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus é maravilhoso e ele torna o mal em bem. Se a gente não crê nisso, cara, quem somos nós para questionarmos a Deus, para questionarmos os planos de Deus, os jeitos que Deus age? Nós não somos ninguém. Nós devemos olhar para essas coisas. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio que matou uma humanidade toda, praticamente. Deus estava no controle desse dilúvio. Foi Ele que quis assim, e isso foi para o bem do seu povo.
Isso com certeza teve um propósito soberano, um propósito maior, que talvez a gente não consiga enxergar, mas que Deus enxergou porque Ele vê todas as coisas. Ele conhece o futuro porque foi Ele que escreveu o futuro. Os nossos dias estão contados. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Essas são verdades que a Bíblia nos apresenta. Talvez a gente não entenda, talvez isso machuque, né, o nosso orgulho, porque a gente não consegue entender. Meu Deus, a gente quer tudo nas nossas mãos, a gente quer saber, a gente quer ter o controle de tudo, mas nós não somos Deus. Essas são verdades. E a verdade desse Salmo 29, é que quando Deus chama, as suas ovelhas vão. Quando o bom pastor chama, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e vão. E o bom pastor pega nos seus braços essas ovelhas desgarradas. E de forma alguma ninguém, jamais, nem o mundo, nem as nossas vontades, nem Satanás podem arrancar a gente das mãos de Deus. Nada. Nada. Se a gente pensa realmente que algo pode nos tirar da família de Deus, do rebanho de Deus, nós não confiamos plenamente em Deus. Quem é Deus para nós, então? A Bíblia nos dá essa confiança, nos apresenta que é correto, é lindo, é bom para nós a gente confiar plenamente em Deus. Plenamente. Isso traz uma paz ao nosso coração que a gente não pode explicar. E se talvez tu tá ouvindo e tu não crê em Cristo Jesus, ou talvez tu creia, mas não siga os mandamentos dele, que é o mesmo que ser descrente, talvez até pior, creia em Cristo Jesus e o siga, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga a Cristo. Creia em Deus, creia no Evangelho, creia na mensagem de que Deus tornou Cristo Senhor. Creia que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados. Jesus morreu, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O fez Senhor, o fez Cristo. Creia nisso, creia no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se Deus te chama hoje, vá ao encontro dele. Porque quando a voz de Deus vai ao teu encontro, quando Deus realmente quer, quando Deus quer você, ele vai conseguir. Não é você que vai fugir de Deus, não. Não tem para onde tu fugir. Deus governa os teus dias. Foi Deus quem decidiu que tu vivesse, que tu viesse à terra, que tu saísse do pó e viesse para a terra. E é Deus que vai decidir o dia que tu vai morrer. É algo claro, a gente não tem controle nem sobre a nossa própria vida. Quem dirá sobre Deus? Se Deus chama, a gente vai ao encontro. A gente pode talvez viver uma vida difícil, né? Rejeitando Deus, rejeitando a palavra dele, mas um dia nós vamos ir. E essa é uma decisão que nós temos. Ou a gente vai agora, ou nós vamos depois. Mas nós vamos ir. Aqueles que Deus chama vão ao encontro dele. E entendam que isso é algo maravilhoso para nós. Se tu escuta a voz de Deus, não endureça o teu coração. Vá ao encontro do Senhor, porque Ele tem perdão para ti, Ele tem paz para ti, Ele tem amor para ti, Ele tem graça para derramar sobre a tua vida. Então vá hoje, não perca tempo, não perca tempo. Não perca o tempo precioso que tu pode ter com Deus. Como é maravilhoso estar na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor. Como é maravilhoso isso. Então vá ao encontro do Senhor. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Com certeza, se talvez tu realmente sente essa convicção, se Deus realmente já te convenceu, talvez isso doa. A palavra diz que a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano, os cedros do Líbano. Esse cedro pode ser o teu coração, como Charles Spurgeon diz. Ele vai despedaçar o teu coração, ele vai te constranger. Talvez doa,
mas vai curar. Vai curar. Deus vai te libertar do império das trevas e vai te trazer para perto, para o reino do seu Filho amado, Jesus. Nós vamos viver uma vida com o Senhor. Isso é maravilhoso. Quanto antes você ouvir essa mensagem e crer e seguir a Cristo e ler a palavra e se debruçar na palavra e amar a palavra de Deus, é melhor. Quanto mais cedo a gente for para esse caminho, o único caminho que leva à vida, que leva à vida eterna, quanto mais cedo, melhor. Não deixe com que essa vida passe, porque talvez vai passar e acabou. A gente morre e acabou. Não tem mais perdão, não tem mais nada, não tem mais tempo. A vinda de Cristo é como um ladrão. Ninguém vai estar esperando. Então se arrependa hoje, volte o seu olhar para Cristo hoje. Entregue a sua vida completamente a Jesus Cristo. Entregue os seus planos, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas se apegue a Deus. Apegue-se a Deus. Faça o bem, evite o mal. Tema o mal, tema o Senhor. Tema o Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e se volte para Ele hoje. Porque o Senhor confia aos que o temem os seus segredos. Deus revela o poder dEle, o caráter dEle, àqueles que creem nele, àqueles que temem a Ele, aqueles que realmente desejam no íntimo do seu coração a face do Senhor. Davi buscava a face de Deus. Ele buscava a face do Senhor. E é isso que a gente deve fazer. Buscar a face de Deus, porque isso é algo maravilhoso para nós. Maravilhoso. Se tu escutou a voz do Senhor hoje, vá ao encontro dele. Leia a palavra dele. Creia nele. Siga ele. Proclame o evangelho dele. E vive uma vida em abundância, uma vida de verdade, uma vida em plenitude de alegria. Em Salmos 16 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Confia no Senhor, porque Ele é fiel. Seja como Davi, que confiava em Deus. No Salmo 23 ele fala assim: certamente a fidelidade e a bondade me acompanharão pelo resto da vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Davi tinha certeza de que Deus estava com ele e por isso Deus não ia rejeitá-lo, Deus não ia deixá-lo para trás, Deus não ia esquecer dele. Ele tinha essa certeza e nós também devemos ter. Essa mensagem é para pessoas que talvez já são cristãs, pessoas que talvez têm dúvida, talvez estão questionando a sua fé, questionando a Deus, perguntando se Deus ainda está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Ou talvez essa mensagem pode ser para pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus, pessoas que não creem em Cristo, pessoas que não seguem a palavra de Deus. Deus está te chamando. Jesus fala assim: venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vão ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, vão até Ele. Se você é cristão, vá até Ele. Se você não é, vá até Ele. Porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só há Ele como caminho. Só existe Ele. Tudo é para Ele, tudo vem por meio dEle. Todas as coisas são para Ele. A Ele a glória eternamente. Amém. Tá bom, pessoal? Um abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vão ao encontro do Senhor. Busquem a face de Deus, porque isso é bom. Isso é bom para todos nós. Nós devemos fazer isso. Tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês.